Ontem o governador do estado, o governador Renato Casagrande, esteve no programa Canal Livre da Bandeirantes, e aqui da Band, né? E deixou bem claro qual é a posição do Espírito Santo a respeito da questão da partilha dos royalties. O Espírito Santo espera que o governo e o Congresso ajam com justiça e que o Estado não saia prejudicado. E disse também que é salutar uma solução negociada até pelo bem do Congresso, para que aquelas casas, Senado e Câmara, tenham harmonia e vão precisar dos votos dos capixabas e dos cariocas, que juntos têm uma bancada muito interessante. Secretário Márcio Félix, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Giovanni. O senhor naturalmente acompanhou essa entrevista do governador, né? Com certeza. Ele foi muito claro no recado, não achou? Foi muito o governador, assim, foi uma oportunidade muito grande de, em rede nacional, se dirigir, né, pela audiência que tem a Band, se dirigir à classe política, né, que esse é um programa que a classe política normalmente assiste, né, então, tanto ao governo federal como ao Congresso. Ele pode deixar claro que o Espírito Santo está aberto ao diálogo, não quer se desorganizar, entende que é possível uma negociação, desde que o governo federal esteja efetivamente liderando e puxando. Algumas conquistas já foram feitas ao longo dos últimos tempos, ou seja, não havia diálogo, o diálogo foi estabelecido, o governo federal entrou ainda timidamente, mas a gente espera que desses próximos dias haja uma evolução ao longo dessa semana e da semana que vem, e se for necessário, quem sabe talvez adiar mais um pouco essa apreciação do veto para dar tempo que Senado e Câmara se entendam. Inclusive nós teríamos hoje aqui alguns membros da bancada federal que precisaram, não vieram, nós adiamos as entrevistas, o senador Magno Malta, por exemplo, eles não vieram porque houve uma convocação em Brasília com uma certa urgência e tiveram de estar lá hoje para tratar justamente desse assunto. Agora, qual seria o tamanho do prejuízo se a coisa ficasse como está, como querem os outros estados, secretário? Esse do que querem os outros estados, né? A gente talvez esteja falando daquela ideia da emenda Ibsen Simão. Exato. Apreciando o veto, e o veto sendo derrubado, o Estado do Espírito Santo automaticamente perderia cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais, Estado e município, né? Sairia de uma arrecadação de 1.500, 1.600, 1 bilhão e 600 milhões de reais em 2011 para 1.200, 1.300. Quer dizer, perderia 1.200, 1.300, ficaria com 300, cerca de 200, 300 milhões de reais. Ou seja, uma queda muito grande que o Espírito Santo não pode absorver. Há uma trajetória de organização da casa, digamos assim, da nossa economia e até da credibilidade do Estado perante a União e outros estados e tudo mais. Isso aí certamente sofreria um golpe muito forte. Seria uma espécie de injustiça com o Espírito Santo, todo o dever de casa que o Estado fez para se organizar, para ter uma economia competitiva, para o Estado estar com capacidade de investir cerca de 1 bilhão de reais por ano em hospitais, em escolas, em presídios, em segurança, em saneamento, enfim, nas diversas necessidades, não só da Grande Vitória, mas todo o Estado, todas as diversas 12 micro-regiões que o Estado tem. Então perder isso seria uma injustiça, algo que a gente não merece. Por isso que o governador Renato Casagrande está lutando junto com a bancada federal, junto com a sociedade, e junto à mídia tem feito um papel muito importante, juntamente com o Estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter uma posição de equilíbrio. O Espírito Santo é que tem cobrado mais diálogo e mais negociação. O Rio de Janeiro tem uma posição muito clara de quase que rompimento. Isso atrapalha? De quase que rompimento com o próprio Congresso. Não, os nossos parlamentares não aceitam, não abrem mão de nada. Isso o próprio governador do Rio já disse. Quer dizer, o Espírito Santo, em certo momento, ele age quase que sozinho nessa negociação, né? Não, vamos dizer assim, houve momentos de ruptura, como o ano passado teve aquela passeata no Rio, então houve, vamos dizer assim, até certo desentendimento, não só em público, mas assim, no privado também, entre governadores, e o Espírito Santo, nos últimos meses, pôde ajudar a ver uma reaproximação dessas pessoas que tiveram embates mais fortes. Foi reaberto o diálogo junto com o Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro tem tido uma posição mais dura, até porque ele tem mais elementos, tem muito mais a perder do que o Espírito Santo,
E a gente, o nosso governador, Renato Casagrande, enfim, o Estado como um todo, está trabalhando para convencer. Então nós somos os locais que eram considerados assim, território difícil. Inóspito, né? Até. Inóspito, né? Como a Confederação Nacional de Municípios, conversando com os parlamentares de outros estados, com governadores, com ministros, enfim, com pessoas, com imprensa e o Estado, de diversas maneiras, esteve representado em eventos os mais diversos. Então, acho que criou-se uma boa vontade para com o Espírito Santo. E, vamos dizer assim, eu acho que houve uma evolução, notório que houve uma evolução nessas negociações nos últimos dias, nos últimos 2 meses ou pouco menos, onde a situação, a distância entre o ideal e o que aconteceria era muito grande, era gigantesca. Essa distância diminuiu. Nossa rede de segurança, vamos dizer assim, ela subiu, então a gente pode, se cair, tem um apoio muito próximo, né? O senhor apontaria um meio termo nessa negociação? Até onde a gente pode chegar e até onde os demais estados poderiam ceder? Numa negociação, né, efetiva, todos têm que ceder alguma coisa, né? Os demais estados, por conta da emenda Ibsen-Simon, criou-se a expectativa de receberem 8 bilhões de reais por ano, já no primeiro ano após a promulgação da nova lei, ou a definição do novo marco. Isso. Então, esse apetite talvez tenha que diminuir um pouco e crescer ao longo do tempo, já que a gente tem a expectativa de triplicar a produção, as receitas de petróleo ao longo dessa década. A União, por sua vez, também, que vai ser a grande beneficiária do novo modelo de partilha, ela vai triplicar a receita, ela poderia ceder um pouco mais do que ela está dizendo que pode ceder, do que ela está cedendo. Nós vamos agora para um rápido intervalo. O secretário Márcio Félix vai ficar com a gente mais um pouco. Eu volto em instantes.